Vamos aguardar o pessoal entrar um pouquinho. Todas as pessoas que vão assistir, né? Depois a gente deixa salvo para o pessoal assistir depois. Boa tarde, pessoal. Então estamos aqui, eu e a Lia, novamente, para falar de um assunto que é tão importante, né? É a certeza da nossa vida, é que um dia tudo termina, né? E a gente nota que esse assunto, que é o luto, é um assunto que ele é negligenciado, as pessoas se obrigam a colocar panos quentes em cima do próprio sentimento delas, porque, é só um bichinho, né? Então hoje eu estou aqui com a Lia, que é psicóloga, ela é especializada em luto e ela tem muita bagagem profissional e pessoal para falar para nós sobre questões que eu trouxe aqui, que as pessoas me fizeram e também que ao longo do tempo surgiram no consultório, e eu, como veterinária, notei a necessidade de amparar os clientes que perdem os animais, certo? Então nós vamos só aguardar um pouquinho as pessoas entrarem e eu vou eu mesma fazer isso, tentar puxar para baixo as informações ali para não ficar na nossa cara. Mas eu não sei se dá para fazer isso. Não sabe, né? Nem eu. Mas a gente vai tentar. Não. Lia, então eu gostaria que tu falasse um pouquinho da tua profissão, dessa área. Por que tu sentiu a necessidade de se especializar nesse assunto, né? Porque tu trabalha com psicologia geral, né? Mas por que tu notou a necessidade de se especializar em luto e abrir uma ramificação para luto pet? Então, oi gente, tudo bem? Na verdade, eu não escolhi, né, me especializar, no sentido de era uma coisa que eu sempre gostava e eu sempre quis, não foi isso. O que aconteceu foi que apareceu a oportunidade de eu fazer um curso, eu fiz, eu gostei e fui. A ramificação para a área pet é simplesmente pelo fato de eu amar os animais e vi uma oportunidade. Aí eu vi uma oportunidade, inclusive trabalhei numa clínica veterinária justamente nessa área. Show de bola. Então, nós vamos fazer um bate-papo, mas ele vai ser um bate-papo perguntas e respostas e intervenções, tá? Primeiramente, Lia, o que é luto? Vamos desmistificar isso, porque luto é um sentimento, é um sintoma, o que é o luto em si? Todo mundo que perde alguém vai viver o luto? Deveria, né? Porque o luto é um processo. É um processo que ele contém 5 etapas para chegar na parte da aceitação e da superação. Então, é necessário que se passe por todo esse processo. E essas 5 fases que são negação, tristeza, raiva, culpa, depressão, mas não depressão no sentido assim de patologia mesmo, de transtorno. É de apatia. De apatia, é bem isso, de apatia e aí aceitação. Mas é importante a gente saber que não é linear. Não é eu vou passar pela negação, da negação eu vou para tristeza, da tristeza eu vou para raiva, daí raiva e culpa, daí eu... Não, às vezes eu tô lá na depressão ou na culpa e volto para negação. Então não é linear, não tem um tempo determinado, assim, 1 mês tá resolvido, 2 meses, 6 meses. Entendi. Então, não é uma matemática. Então, as pessoas não é pra se conformar assim também. Ai, já tô na 5ª fase do luto, tô quase boa. Não. Não, né? Tu pode voltar lá porque é um gatilho, uma lembrança ou uma experiência parecida com outro animal. Pode te remeter todo esse quadro, né? Inclusive, o que pode acontecer muito na 5ª fase é a gente voltar pra culpa. Porque a gente pensa, eu tô tão bem, eu esqueci
como é que eu fui esquecer, como é que eu não tô mais sofrendo, se ele foi tão importante para mim, eu devia estar ainda triste. Então isso é bem comum acontecer. E como que o nosso corpo reage ao luto? Não sei se é possível responder essa pergunta, mas por que eu te digo isso? Porque às vezes, por ser um animal, né? A gente sabe que muitas pessoas, por ter cultura de que é só um bicho, cresceu com os bichos no campo, e aí agora tu tem o teu dentro de casa, é uma relação diferente. Só que daqui a pouco tu pode estar vivendo sintomas no teu corpo do luto, por exemplo, mão suando, palpitação, e sem tu ter noção que é o luto que tu tá vivendo. Sim. Normalmente vem os sintomas de ansiedade, que é bem isso, é palpitação, é falta de ar, é tremor, é calafrio, mão suada, pode vir aquela sensação de apatia, de tristeza, de não querer sair da cama, não querer comer. Essas coisas que facilmente podem ser confundidas com depressão, com ansiedade. Tu pode estar vivendo um luto sem perceber. Sim. E esses sintomas fazem parte também dentro das fases do luto. Esses sintomas também fazem parte, porque a gente tem ali na própria tristeza e na própria apatia. E isso é importante a gente observar, porque às vezes tu não tem uma ligação muito grande com o animal da tua casa que morreu, mas o teu irmão tem, a tua mãe tem, e aí ela pode não saber que tá vivendo o luto, e tu, por ser uma pessoa próxima dele, tu vai perceber essas alterações de comportamento na pessoa que tu convive. Então aí, como tu tá mais, digamos, forte, né, porque tu não tá sofrendo tanto luto, daqui a pouco chegar e orientar essa pessoa, olha, tu pode estar vivendo um luto, será que a gente não tem que sentar e olhar para isso? Porque eu já convivi com pessoas muito próximas que, o cachorrinho morreu, sofreu muito por um mês, uma loucura, mas aí daqui 3 meses tem medo de viajar, tem medo disso, começa a ter uns pânicos assim, e aí inseguranças, e aí eu cheguei para essa minha amiga e disse, tu já parou para olhar para o teu luto? Porque tu viveu uma barra, tu perdeu o teu cachorro, sabe? Então daqui a pouco esses medos, a pessoa às vezes começa até a mistificar e achar que é algo espiritual. Hoje tem muito esses assuntos na internet de batalha espiritual. A pessoa começa a achar que é um encosto. Não, ela tá vivendo um luto que ela, muitas vezes, por causa da correria do dia a dia, tu esquece que tu perdeu. Ou tu não pode. E tu não pode lembrar também. Ou tu não pode lembrar e tu não pode sentir. Exato. E boa tarde aos que estão entrando, sejam bem-vindos. Vão mandando perguntas que a minha querida irmã tá aqui nos bastidores, ela tá anotando as perguntas que quiserem fazer. A gente tem uma série de perguntas aqui que eu acho que vai contemplar todas, mas se a gente não fizer a pergunta que tu tinha dúvida, pergunta que a Mari vai nos ajudar aqui. E sobre isso ainda, de coisas físicas, é importante também a gente ressaltar que cada um vai sentir de um jeito. Então não dá pra gente colocar como regra que todo mundo que está em luto vai ter estes sintomas. Não necessariamente, talvez sintomas físicos, assim, gastrite, essas coisas talvez tu não tenha. Né? Talvez os teus sintomas sejam puramente... Tu pode ter vontade de ficar mais quieto, dormindo. Né? Eu sou veterinária, tá? Eu tô dando palpite nos assuntos porque é 12 anos que eu lido com isso, com proprietários que perderam animais e eu fui uma proprietária que perdi animais e tive pessoas muito próximas que perderam e eu sou metida, né? Então também eu posso dar piteco em tudo que é assunto. Vamos ver aqui. Podemos sentir luto somente por alguém que morreu ou alguém que não está mais perto de nós também? Qualquer separação ou perda já é luto. Já é luto. Seja de mudar de cidade, quando a gente troca de casa, é um luto que a gente vive, porque aquela vida que existia não vai mais existir. Né? Então, tu ainda está vivo, as pessoas com quem tu convivia ainda estão vivas, mas tu não vai ver essas pessoas todos os dias, tu vai ter que te adequar a uma nova rotina, as coisas vão mudar e é normal tu passar por essas fases do luto, inclusive.
E o mesmo vale para mudança de cidade, mudança de emprego, término de relacionamentos. E qual é a diferença entre o luto por pessoas e o luto por animais? Pergunta difícil essa. Ó, desafio. Quem sabe faz ao vivo. Vamos dar um segundo para nossa psicóloga se recompor, mas é que ela tem experiência de todos os lutos, então ela pode falar. Não dá para responder isso, porque cada pessoa vai sentir de um jeito. Depende muito da relação que a pessoa tem com a outra pessoa ou com o animal. Às vezes pode ser uma pessoa, perdi um primo, pessoa, né? Um primo meu faleceu, mas o meu cachorro faleceu. Às vezes tu vai sofrer muito mais pela perda do cachorro, mas não porque ele era... mas ele tinha um vínculo maior contigo, tu não conversava com esse primo. O teu cérebro vai demorar pra entender que ele morreu porque tu já não convivia com ele. Então a sensação que dá é que tu só não tá com ele, né? Não cruzou com ele na cidade, né? Sim, é isso, ele não morreu, ele continua morando lá na cidade dele. Então a dor, ela tá mais relacionada com o espaço que esse ser, tanto humano ou animal, ocupa na tua vida, do que o que ele é em si. Se ele é uma pessoa, se ele é um animal. Claro. Claro que sim. Mari, se tu tiver alguma coisa uma dúvida tua e tu quiser... Eu queria saber se tem um tempo saudável pro luto. Ou uma parte onde é a dor real e a outra que seria uma desculpa pra ficar num lugar de dor. Um tempo saudável pra viver o luto. Por exemplo, assim, o cara viveu 1 mês o luto, ok. Viveu 3 meses, 6 meses, 1 ano. Não, isso aqui já passou a ser uma patologia que ele tem que se tratar, sei lá. Sim, a partir de 1 ano, a gente começa a investigar. Tá? Mas eu me preocupo quando a pessoa chega ali depois de 1 mês e diz, eu estou resolvido. Porque, a negação daí. Porque aí, se em 1 mês está resolvido, é porque provavelmente ele voltou para negação. Certo. Mas depois de 1 ano, começa a se investigar. Não é regra. Tá? Tipo, depois de 1 ano, com certeza é patológico. Não, mas a gente precisa começar a olhar com outros olhos depois de 1 ano. Outra pergunta que eu queria fazer, mas é uma pergunta relacionada mais a pessoas que têm preconceito com a pessoa que está vivendo o luto, tá? Por exemplo, assim, existem reações exageradas do sofrimento ao luto? Porque eu tive pessoas próximas, né, que tiveram parentes que perderam um bichinho e diziam assim, que exagero, fulano não supera, era só um cachorro. Existe exagero no sentimento do luto? Ou a pessoa tá sendo dramática? A pessoa sente o que ela sente, porque ela sente. Ela pode ser uma pessoa... Ela pode ser uma pessoa intensa nos sentimentos dela, num geral. Pode, e aí ela vai ser intensa no luto. Claro, não existe exagero no luto. Não existe, na verdade, não existe exagero no sentir. Tá? Eu acho que isso a gente precisa deixar bem claro, que sentimento é sentimento, não existe sentimento bom, não existe sentimento ruim. O que é bom e o que é ruim é o que tu faz com ele. Né? Então... nossa! Palavras de sabedoria nós temos na quarta-feira à tarde. 16 horas. Então, o que tu faz com tudo que tu sente é que vai ser saudável ou não saudável. Porque tu pode sentir raiva e tu ir lá socar a cara da pessoa. Isso não vai ser muito funcional. Mas se tu for para uma academia, gastar essa energia agressiva vai ser muito saudável. Né? Então, sim, tem pessoas que são mais intensas, são mais histriônicas, inclusive. Mas isso não vai ser direcionado para uma coisa. Né? Não vai ser direcionado para a morte do seu pet. Vai ser assim, ó, eu sou assim, então eu vou sentir desse jeito, porque é como eu sinto. Então, não existe exagero, as pessoas sentem como sentem, o sentimento é dela e cada um sente de um jeito. Não dá pra julgar ou comparar. E essa é a real intenção dessa live, na verdade. É criar uma consciência de que o luto é um sentimento que ele vai te doer muito.
E ele é uma dor real. E a importância de tu procurar um profissional para olhar para isso. Porque se tu perde um animal, tu já sabe que tu vai viver o luto, entendeu? Por mais que tu seja uma pessoa daqui a pouco que não vai sentir tanto quanto outra, tu vai sentir de uma forma esse luto. E o profissional, a Lia, no caso, porque eu não conheço mais nenhum profissional especializado no luto, pode diagnosticar daqui a pouco como que tu está, qual que é teu perfil daqui a pouco de lidar com o luto. Tu não precisa lidar com isso sozinho. Tu lidar com um profissional vai te fazer ver como que tu pode, como é que eu posso dizer? Que nem tu disse, academia. Pode ver se a pessoa consegue superar canalizar. um pouco. Canalizar, essa palavra que eu queria lembrar. Se a pessoa pode canalizar essa situação na forma de exercício, né? Ou, sei lá, lendo um livro, viajando, o psicólogo consegue fazer essa leitura junto com a pessoa e também de dizer pra ela, olha, no momento tu precisa fazer nada. Porque às vezes tu enfia um monte de função e afazeres no meio, tu enterra, né? O luto é a chance de tu viver ele, tipo, um ano depois sem notar, é grande, né? Alguém falou um monte ali, né? Aqui a Carol fez uma pergunta, eu vou dar que daí vocês já leem de frente ali pra mim. Boa. Vamos ver aqui, ó. Como lidar com o luto dos nossos próprios animais que ficaram enlutados pela perda do companheiro? Oh, entendi. Aí isso eu tenho que responder, né? Isso é contigo. Porque isso também aumenta a nossa dor. Verdade. Mas assim, ó, uma coisa que o bicho sente também, além da perda do outro, é a tua tristeza pela perda do outro. Então, às vezes, a sensação que a gente tem é que o animal tá vivendo luto, mas ele também está vivendo a sensação de estar com o porto seguro dele abalado, que é tu, tá? Mas sim, existe acupuntura para aliviar as ansiedades, que daí são reações físicas, que nem a Lia estava comentando. Eles vão sentir tudo igual, porque nós vivemos num mundo cheio de distrações e os animais, eles vivem o presente. Então, e eles vivem rotina. Então, mesmo que a gente não perceba, os animais, eles criam uma rotina entre eles dentro de casa. E quando um sai, aquele espaço fica vazio pro outro, né? Uma coisa que eu aconselho, assim, é dar mais atenção, triplicar a atenção para esse animal. Existem florais que tu pode usar para ajudar eles a superar essa situação, mas principalmente triplicar a atenção, porque ele vai sentir um vazio nesse lugar. Então, florais, atenção, muito amor e, se eu puder aconselhar, não enfiar outro bicho de cara, tá? Que isso não vai ser bom nem para ti, que tá vivendo luto, e nem para esse animal, porque os animais têm uma sabedoria interna que a gente não tem. Ele sabe que precisa viver, vou quebrar tudo aqui. Ele sabe que ele precisa viver esse luto e ele quer viver esse luto, entendeu? Ele não quer distrair a atenção dele com outro animal. Todas as situações que as pessoas, os meus clientes, botaram outro bicho para ajudar o outro a superar o luto, ele ficou muito incomodado com a presença do novo animal, porque ele tava precisando ter um momento de apatia dele, ele precisa viver essa apatia e os animais sabem disso. E aí o outro bichinho geralmente é o quê? Um filhote, cheio de energia e que também não merece ser colocado no lugar de outro animal, porque o filhote, ele vai ter toda a trajetória dele, toda a história dele, ele não pode ser um tapa-furo, entendeu? Isso é uma falta de respeito com o novo animal também. E com o antigo que tá tentando se restabelecer, lá daqui a pouco seria melhor até ele ficar sem a companhia de outro animal, né? Então isso com o tempo tu vai ver a rotina da casa, enfim, mas que nem as pessoas, cada animal lida de uma forma com a dor e a gente precisa olhar para cada um de forma isolada, né? Acho que é isso em relação ao bicho, né? Tem alguma sugestão sobre isso? Porque eu não, mas eu acho importante ressaltar isso de não substituir imediatamente. Agora nós vamos entrar num assunto que essa pessoa que fez essa pergunta talvez se interesse por essa pergunta também, tá? Que agora nós vamos entrar num assunto fase terminal, eutanásia, animais que a gente sabe, que a gente só, que nem pessoas que estão em fase terminal, a gente só tá esperando acontecer o pior, né? Fez tudo o que precisava fazer clinicamente, mas a perspectiva não é boa. Como se preparar para um futuro luto, no caso de animais em fase terminal,
ou em casos de animal que você vai ter que decidir pela eutanásia. Entramos no assunto polêmico. É. Não dá pra se preparar. Não tem como. Por mais que tu te prepare, por mais que tu saiba que isso vai acontecer, tu nunca sabe quando vai acontecer. Então não tem. E quando chega a hora, ninguém tá preparado, porque a gente sempre acha que podia ter sido um pouquinho mais tarde, a gente podia ter tido um pouquinho mais de tempo, então não tem como se preparar. Sabe o que eu posso dar de contribuição na minha rotina? Como que eu sinto que a dor dói menos nesse sentido para os meus clientes? Quando ele tem total segurança de que tudo que foi proposto clinicamente ele fez. O veterinário sugeriu o exame, prontamente ele fez. O veterinário sugeriu biópsia, sugeriu isso, sugeriu aquilo, e o proprietário prontamente fez as coisas que precisavam. Ele vai carregar o luto, vai doer, mas ele não carrega a culpa. Se carrega a culpa, que é uma das fases do luto, que ela vai acontecer de qualquer forma, né? Não é uma culpa que ela não tem fundamento científico, pelo menos, porque tem provas de que o que precisava ser feito, tu fez. Sim, aquela culpa do será que realmente eu fiz tudo o que eu podia? Será que eu dei o melhor para ele? Será que não tinha nada mais que eu poderia ter feito? E daí essa culpa é totalmente compreensível e faz parte do processo, mas é bem isso, a gente tem evidências concretas de que sim, foi feito tudo que era possível e até o impossível às vezes para dar o melhor e a melhor condição e qualidade de vida para esse bicho. Então, se possível fazer... Mas a gente sabe assim, ó, gente, que quando a gente decide... Hoje em dia tem plano de saúde para bicho, né? Quando tu decide fazer um plano de saúde pro bicho, é porque o bicho tá doente. Aí tem período de carência, não dá tempo, né? Mas são caros os procedimentos veterinários, são caros. Então, às vezes a pessoa até tem a intenção de fazer tudo que o veterinário pediu, mas ela não tem condições financeiras. Então, assim... qual exercício que eu faço mental para os meus clientes quando eles estão lá e eu penso, putz, cara, esse preço nem eu conseguiria acatar para o meu bicho, porque tem que às vezes ir para oncologista, fazer quimio, fazer tomografia, que é muito caro. E aí eu falo assim para a pessoa, imagina se o teu bichinho tivesse na natureza, sozinho, sem a tua tutela. Ele teria morrido muito antes. Então tentar resgatar na pessoa o que ela já fez por esse animal, antes dele ficar doente. Quanto amor ela deu pra ele, quanta companhia ela deu pra ele. Agora, claro, se tu é um dono de um bicho que ficou preso na corrente a vida toda, aí eu não quero que ele vá dar culpa. Não, tô brincando. Sem brigar com os clientes aqui, né, agora. Mas assim, carrega em ti, faz o que tu pode pelo animal enquanto ele tá bem, se tu não tem condições financeiras de arcar com um tratamento, por exemplo, porque isso vai te ajudar na culpa depois também, né? Sim, mas também hoje em dia... me corrija se eu estiver errada, tá? Mas eu acho que existem instituições a baixo custo. Te corrijo. Não Elas tem? vivem à base de doações, né? Tá. Então essas instituições a baixo custo são ONGs. ONGs que recebem doações. Tá. E às vezes não recebem. Sim. E aí elas acabam ajudando animais que são resgatados da rua e tudo mais. Então... A pessoa passa por uma triagem, né? E as instituições às vezes conseguem te ajudar com algum custo até uma parte. Aí depois eu não consegue, né? Então, infelizmente, quando começa a aprofundar o grau do quadro, assim, às vezes a pessoa fica sem amparo mesmo e é difícil. Às vezes o veterinário se propõe a ajudar a baixar custos e tal, mas exames, coisas que são terceirizadas, não tem como, né? Vamos ver aqui... como... esse aqui é outro assunto, tá? Tá, vamos falar desse aqui primeiro. Como não se culpar nos casos em que eu preciso optar pela eutanásia? Que já entra naquela pergunta da... É muito isso. É tu ter a consciência que tu fez tudo que está ao teu alcance, que tu deu o melhor e que chegou a hora dele. Tem clientes, tá? Que chegam pra mim e eles entram no consultório e dizem assim, quanto custa uma injeção pra matar o cachorrinho? Tá? Isso acontece muito, tipo, toda semana acontece isso.
pergunto, Lia, já que nós estávamos falando de psicopata antes, né? Essa pessoa, ela vai achar, tá? Tem veterinário em Caxias que faz isso, independente da saúde do animal. Essa pessoa vive o luto? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Que é uma dúvida que eu tenho, porque como que pode uma consciência... Mas eu não tenho como pensar por ela, porque a minha lógica mental é totalmente diferente que a dela, né? Claro. Porque já entrou gente com o cachorro caminhando, balançando o rabo ali, mas foi diagnosticado com uma doença interna ali, que provavelmente daqui pra frente ele ia só piorar. Sim. Ah, eu quero fazer uma injeção, ou me mudei. Mas daí a gente não sabe também a situação dessa pessoa, né? Talvez essa pessoa esse cachorro tenha sido diagnosticado com essa doença interna, essa pessoa sabe que vai ter vai ter um valor altíssimo de tratamento para pagar, que não vai dar conta, então ele prefere ir pelo caminho mais fácil, né? Mas sim, Vive o luto. vai viver o luto, vai bom. viver sim, da maneira dele, né? Mas vai viver sim. Como curar o sentimento de culpa quando você perde de forma trágica um pet? Por exemplo, atropelamento, afogamento. Aí tem que analisar os fatos, porque às vezes realmente tu foi o responsável por aquilo. E se tu foi o responsável por aquilo, tu vai ter que aprender a se perdoar. Porque com certeza tu não fez de propósito, né? Tu não deixou o cachorro, tu abriu o portão e tu disse, vem cachorro, né? E o cachorro foi atropelado. Não acelerou enquanto tu olhava o cachorro na tua frente, né? Não. Primeiro tu tem que pontuar que se tu não teve intenção, né? Sim. A intenção do teu coração, qual que era? Não tive intenção de matar, né? Mas sem querer aconteceu, né? Matei de uma maneira direta ou indireta, né? Porque às vezes é bem isso. Abri o portão, não prestei atenção onde é que estava o bicho e ele... Tem um conhecido nosso, que é nosso cliente, que ele tava fazendo tudo pela cachorrinha, fez acupuntura pra ela, fez N coisas pra ela e ela atropelou ela. Tipo, no dia da sessão de acupuntura, não deu nem pra ver, e ele atropelou ela. Então, assim, ali nesse caso, é um cliente que tava fazendo de tudo pelo animal, só que acabou porque ela era surda. Então, quando ele arrancou, ela não ouviu e ela tava dormindo perto do carro e ele saiu na pressa, saiu e nem virou um papel, né? Porque ela era bem pequenininha. Então, assim, como que faz pra pessoa lidar com esse tipo de culpa? Porque eu tenho muitos clientes que vivem essa culpa. Precisa de um profissional, né? Essa pessoa vai ter que aprender a se perdoar. Vai ter que analisar, eu tive responsabilidade ou eu não tive responsabilidade, direta ou indireta. Tá, eu tive responsabilidade. Não foi minha intenção, mas foi bem isso, sabe? Passei por cima sem querer. Tem volta? Não vai ter volta, né? Infelizmente, se a culpa trouxesse eles de volta... E ali faz o exercício de novo do que tu fez por esse animal até ele morrer. Que estilo de vida tu deu pra Mas aí ele? é que tá. Neste caso, a pessoa não vai conseguir enxergar o que ela fez antes disso. Não. Ela só vai conseguir enxergar o que ela... Não consegue aquilo. mais. Ela só vai enxergar aquilo. Então é o momento de talvez não fazer nada. Deixar a pessoa sentir essa culpa até que ela vai amenizando e a pessoa vai aprendendo a se perdoar. E o que as pessoas que moram com essa pessoa podem fazer? Primeiro, não culpar ela, né? Primeira coisa é não ficar repetindo o tempo inteiro, contando a história o tempo inteiro e tudo mais. Mas nessa hora, assim, ó, respeita a pessoa. Se ela tiver a fim de falar, escuta a pessoa. Se ela não tiver a fim de falar, não quer conversar, deixa ela viver o luto dela. Porque, inclusive, acho que isso é bem importante a gente falar, dentro da família, cada um vai viver o luto de uma maneira. Não é porque a família está junto ali, que era o mesmo bicho de todo mundo, que todo mundo vai sentir igual. O cara que atropelou tá sofrendo, mas os outros todos estão sofrendo. Também. E não estão sofrendo mais ou menos. Acho que não dá para quantificar e mensurar o sofrimento, né? Mas então, assim, ó, neste momento respeitem os lutos
dentro de casa. Sim. Não fiquem tentando, às vezes aquela coisa assim, a pessoa tá se culpando e tu vai chegar e vai dizer, para com isso, sabe que tu não teve culpa, Sim. né? Ou, tu ainda tá triste? Vamos pra frente. Sim, só que também, assim, às vezes a pessoa quer lidar com o luto dela falando. E a outra quer lidar com o luto dela quieta. E aí, Daí tem que entrar num acordo. Daí quem quer falar vai ter que achar alguém disposto a ouvir. E nesse momento precisa ser respeitado. E de preferência alguém que não esteja vivendo o luto também. Tu quer pontuar alguma coisa, Maria? Eu quero perguntar... Falar alto porque tu tá... Eu quero perguntar sobre a importância de muitas vezes recorrer à terapia para lidar com isso. E não só ter que aguentar isso e esperar o tempo de uma forma... Sim. Até porque às vezes tu vai deixar de adotar ou tu vai amar menos, sempre te preparando para a hora de perder. É isso que eu queria que tu comentasse. Então, a terapia ela vai ajudar, sem dúvida, né, neste processo, mas vai ser mais um suporte e um apoio do que uma intervenção propriamente dita. Né? Porque o luto, no momento de luto, tem que sentir, tem que sofrer, tem que chorar, não dá pra botar panos quentes, não dá pra empurrar pra baixo do tapete. Às vezes o terapeuta que vai fazer mais é ouvir e observar o que a pessoa, como ela quiser mostrar. E pontuar também, às vezes, nessa coisa da culpa, de trazer isso de, tá, tu tá se sentindo culpado por quê? Mas tu fez, o que tu fez? O que tu acha que tu deixou de fazer? O que tu teria feito diferente? Esgotar isso aí, esgotar todas as possibilidades imaginárias do cliente ali para ele realmente refletir e ver, realmente... Eu acho que o momento de maior ajuda terapêutica é bem nisso da culpa. Da raiva e da culpa, que daí ele consegue esgotar bem as possibilidades, assim, e trazer muitas evidências concretas para desmistificar essa ideia de que ele teria sido salvador, que ele que tinha que ter sido o herói, que ele tinha que... Porque daí ele não visualiza as outras possibilidades na cabeça, né? Deixa eu ver aqui. Como apoiar alguém que está em luto? Então, essa resposta ela muda se tu for uma pessoa que está participando do luto também, né? Sim. Então, por exemplo, eu sei que um amigo meu perdeu um cachorro e ele quer conversar. É diferente o apoio que eu vou dar para ele do que alguém da minha casa que morreu um bicho da minha casa, porque eu também estou vivendo o meu luto. Mas às vezes a gente, dependendo da situação, a gente precisa botar o nosso luto temporariamente no bolso, se a gente percebe que tem alguém precisando mais. Legal. Tá? Nobre. Tá? Mas assim, não é coloquei o meu luto no bolso, virei o super-herói ou a super-heroína, vou confortar todo mundo e esquecer de mim. Porque daqui 1 ano, 2 anos, isso volta... Vai dar reflexo. E vai dar reflexo. E daí, tu nem vai te dar conta, vai voltar. Vai ficar inseguro pra ter um bicho, vai não sei o que, e não vai saber porque que... Não vai ser nem bicho, vai ser aquela coisa assim, de repente tu não quer mais sair de casa. De repente tu não quer mais sair da cama e tu não sabe por quê. Nossa, por que eu tô deprimido? Não tem motivo pra estar deprimido. Sim. Aí começa a tomar remédio. Daí começa a tomar remédio, não resolve porque tu não resolveu o teu luto de 1 ano. É sério esse assunto luto, cara. Porque ele fica lá dentro do cérebro. Ele vira uma parte de ti, porque é uma parte da tua história. E é uma morte. A gente não pode negligenciar que é alguém que estava aqui e agora não tá mais. E o nosso cérebro, ele luta muito pra entender que... Porque a gente quer estar no controle de tudo, né? Na nossa vida, inclusive, né? E a morte, tu não tem controle. Foi. Tchau. E eu acho que com bicho é ainda pior isso... Porque existe muito uma questão social de que bicho é só bicho. Então tu não pode sentir a morte de um bicho. Porque é tão fácil, tu vai lá e tu pega outro. Era só um bicho, logo tu... Né? Então, inclusive,
isso a gente até chama de luto não reconhecido, que é quando não validam e não reconhecem essas dores. Então a pessoa também fica às vezes meio envergonhada de encontrar, por exemplo, alguém ali no supermercado e a pessoa diz, e aí, como é que tu tá? Né? Não tô muito legal, meu cachorro morreu. E a pessoa diz, que pena, né? Mas daqui a pouco tu encontra outra. Ou a pessoa conta a história do cachorro dela. Sim, né? Também. A competição da desgraça. Competição da desgraça. Doeu muito pra mim, assim. Aí tu cagou pro sentimento do outro, né? Mas principalmente essa desvalorização, assim, não façam isso, tá? Vê como é lógico o nosso roteiro, porque a minha próxima pergunta era: como responder a comentários do tipo, é só um animal? Que frescura! Tu tá vivendo teu luto. Tu sabe, tu tá respeitando o teu luto, ok? Tu já é uma pessoa evoluída e tu se respeita, tá vivendo teu luto. E alguém chega pra ti e diz assim, que frescura, só um animal. Não responde. Concorda. Não entra na luta. Não entra. Porque daí é outro estresse. Sim, porque se tu entra nisso, tu já tá fragilizado. A pessoa vem e te diz isso. É capaz de tu acreditar, ainda por cima, que ela tem razão. Sim, vai ficar se questionando vai depois. Vai ficar se questionando, será que realmente é frescura? Porque é tão fácil realmente eu conseguir um outro bicho, então será que é pra tudo isso também? Começa a diminuir a tua própria dor, né? Uma frase o meu pai me falou uma vez, eu nunca mais esqueci, porque ela cabe pra tudo. Então, nesses casos, se alguém chegar pra ti e dizer assim, mas é só um bicho, mas que frescura. É aquela coisa assim, se precisa explicar, é porque não adianta. Né? Se precisa explicar, é porque não adianta. Então, assim, nem entra na briga. Sim, é o típico não toque tambor pra doido dançar. Não, assim, porque a pessoa levou uma vida inteira pra ter essa fala ignorante. Não é tu ali naquele momento que vai doutrinar ela, mudar toda uma coisa que ela criou a vida toda. E às vezes isso é até defesa da própria dor. Pode ser que ela tenha vivido um luto e tenha negligenciado. Exatamente. Então é mais fácil pra ela dizer, é só um cachorro. Porque no momento em que eu me solidarizo com o outro, eu preciso olhar pra minha dor. E às vezes eu não quero olhar pra minha dor. Todo mundo já perdeu alguém ou um animal, né? E a morte em si, ela tem um departamento único dentro do cérebro. Se tu vê que alguém perdeu um cachorro, literalmente tua mente vai direto pro um gatilho de morte, de uma perda, né? Aqui é importante a gente ressaltar, a gente já falou disso, mas é indicado colocar outro animal no lugar daquele que partiu? No lugar? Não. Mas ele tem que ter o lugar dele, né? Exatamente. E quando? Depende de cada caso. Depende de cada caso, depende da relação que a pessoa tem com o outro. Às vezes a pessoa dá até, no meu caso, o mesmo nome, porque eu lembro que a próxima pergunta. A Tiffany, e eu dei o mesmo nome de Tiffany para outra poodle e ela morreu praticamente da mesma coisa. Porque ela era poodle. Não, porque ela tinha o mesmo nome. Opinião veterinária. Mas né? Não porque ela tinha esse lugar, né? Isso é uma coisa também que precisa ter cuidado, porque senão a gente entra na onda da substituição. E daí a gente coloca todo mundo no mesmo saco, todos os bichos no mesmo saco, como se eles não tivessem o lugar deles. E por que não se coloca... Porque a gente tem que esperar um momento para colocar o bicho no lugar do outro. E não existe isso, botar no lugar do outro, né? Quando tu acaba um namoro, tu arruma outro namorado, tu não tá colocando ele no lugar daquele porque tu terminou com aquele, não deu certo com aquele, né? Então que tomara que dê certo com o outro, que seja bem diferente. Então o bicho vai ocupar o espaço dele, é que nem eu falei antes, não é justo com o animal que tá vindo depois, que ele seja colocado no lugar do outro, porque ele precisa conquistar o espaço dele. Ele é outro universo, outra personalidade, ele tem outras manias, sabe? E tu vai ficar olhando pra ele, lembrando do outro, com aquela... E querendo que seja igual. Ai, o outro era tão calminho. Ai, o outro era não sei o quê. Ai, eu esperava... Não espera, não bota expectativa no pobre do outro bicho. Ele tem a personalidade dele.
né? Então, se tu vai já com essa energia, não faz isso. A chance de dar problema é grande. E ó, teu luto tu vai botar embaixo vai tapar com terra e uma hora ele vai explodir, sei lá como. Com a morte desse novo. E aí tu vai botar outro? Daí tu vai botar, ou tu não vai ter força pra botar outro, porque tu vai estar tão fragilizado com essas duas. Porque quando eu tenho clientes que fizeram isso assim, tipo, um intervalo de 15 dias. Do cachorro morrer e pegar outro já, tipo, mesma raça, mesmo tudo. E eu até falo, meu Deus, não faz isso, sabe? A pessoa tá sempre achando que o bicho vai morrer. Sempre. É uma dorzinha de barriga, é um pum atravessado, vai morrer. E aí ela vive uma constante insegurança, não consegue curtir aquele animal, né? E o animal começa a ficar ansioso, porque eles fazem leitura corporal dos donos, o dono tá sempre ansioso, né? Então, às vezes, desenvolve mesmo uma doença de tanta ansiedade que o dono bota em cima, né? Então, não tu simplesmente ir lá, ficar atendendo as necessidades do outro e não olhar pra si. Então a gente já falou porque não devemos botar o mesmo nome no pet, porque ele não é uma substituição, né? Tu vai começar a botar tudo no mesmo saco. Ajuda profissional, tu já explicou de que forma que o profissional pode te ajudar nesse caso do luto. Outra coisa que eu queria falar, que não está aqui na nossa lista, mas que eu comentei contigo antes, né? E esse é um apelo que eu quero fazer para meus colegas veterinários. Porque eu conversando com um amigo semana passada, que ele estava falando sobre como ele perdeu um cachorrinho e ele estava em viagem. E aí ele teve que levar num centro de zoonoses, enfim, porque era uma cidade pequena e indicaram para ele levar lá o corpo do bichinho, porque ele morreu e ele precisava dar um destino para aquele corpo. Ele não sabia o que fazer, se enterrava, não sei o que, então foi procurar profissionais para orientarem ele. E o profissional falou assim, bota ali naquele saco, botou num saco, botou ali do lado e disse, depois a gente bota ali na câmara fria, não sei o que. E ele saiu com uma sensação de que ele tinha todo um vínculo emocional com aquele animal e tal. Ele entendeu a frieza, ele entendeu que aqueles profissionais estão acostumados já com esse tipo de situação, né? Ele não ficou chateado, mas ele pensou como as pessoas desenvolvem, né, uma frieza sobre isso. Essa era a questão dele, enfim. Mas o meu apelo para os meus colegas veterinários é que quando o dono ver o animal morto, vai ser a última lembrança que ele vai ter daquele pet. Então, o quão menos traumático puder ser, melhor. Por exemplo, o bicho morreu, aí tu liga pro proprietário para avisar. Olha, o teu bichinho não resistiu, não sei o que, ele já imaginava e tal. Quando esse proprietário chegar no teu consultório, prepara aquele animal como se ele estivesse dormindo, com cobertinha, para ser menos traumático. Para quando o dono olhar para aquela cena, ele vai ter uma sensação de que o animal partiu sem dor, ou sei lá, para facilitar as fases do luto do proprietário, porque senão ele vai ter aquela visão do bicho num saco, né? Ou numa caixa de sapato, como muita gente me fala, sabe? Tem que dar um jeito de ser menos traumático. O bichinho vai fazer eutanásia e o dono vai acompanhar a eutanásia. Isso acontece bastante lá no consultório também. Monta um espaço, uma cama, para que esse animal entre em plano anestésico de uma forma tranquila, que o dono possa acompanhar, sei lá, bota uma musiquinha, faz de um jeito que o dono sinta que tá fazendo o melhor por ele ali, porque é o último contato que ele vai ter com o animal. E como dono também, né, a gente quer que esse bicho pareça ter a importância que tem para nós, né? Porque se a gente confiou no profissional, a gente quer se sentir acolhido também nesse momento de... Ele não é um pedaço de carne que foi pro lixo, sabe? Ele não é qualquer coisa que foi para dentro de uma caixa de sapato. Embora que eu entenda que isso também é altamente protetivo para vocês, né? Porque lidar com isso todos os dias também não é fácil, porque imagina, vocês acompanham por anos e anos, óbvio que tem apego,
né? Então também é uma maneira de se proteger, de criar uma casca, essa frieza. Sim, tratar como... Como mais um, como Sim. um número, né? Totalmente compreensível isso, né? Mas do outro lado, a gente quer se sentir importante, a gente quer que aquele bichinho seja visto como Com respeito até com o fim. respeito e como um serzinho único ali, não como só mais um que, tá, mais um, pronto, próximo, vai lá pro freezer e deu. Sim. Então esse é o apelo. E uma questão que me veio aqui. Mais uma. Os veterinários vivem luto dos pacientes? Porque eu nunca parei pra me preocupar com isso, Miriam. O paciente que a gente faz eutanásia, que a gente se envolveu muito tempo no tratamento. Porque assim, a eutanásia é algo que tu decide em conjunto com o proprietário, né? Porque o proprietário, quando ele entra em estado de confiança total com o veterinário, não são todos os proprietários que fazem esse voto de confiança, mas tem muitos que sim. E eles dizem assim, ó, quando tu achar que tá sofrendo demais, tu me avisa. Então os proprietários dizem isso pra nós. Então a gente tem essa responsabilidade de dizer, ó, aqui é um ponto final. Por exemplo, ano passado, eu tava com uma paciente que ela tava com disfunção cognitiva e mas ela é minha paciente há 12 anos. E aí, a dona tava indo de férias e ela disse assim, eu quero fazer um exame de sangue nela, porque quando eu voltar das férias eu vou fazer uma limpeza dentária nela, não sei o que. E ela tinha me dado essa dica aí da eutanásia. Aí eu falei pra ela, fulana, sinceramente, curte a tua cachorrinha nessas férias, porque ela não tá mostrando que ela vai melhorar. E eu acho que fazer uma limpeza dentária nela agora é a última coisa que ela precisa. E aí foi isso que aconteceu. Ela curtiu a cachorrinha do jeito que deu, porque ela já tava vocalizando e andando em círculo. Na verdade, ela não tava mais ali, sabe? Sim. Ela tava já tinha dissociado, assim, da realidade a cachorrinha. Mas a dona viveu os últimos momentos com a cachorrinha e ela voltou de férias e disse, agora eu tô pronta pra isso, né? Realmente tu tem razão e tal. Então eu me senti responsável, eu me sinto responsável pelas decisões que eu tomo pelos proprietários, né? Os veterinários devem olhar pra isso, pro luto deles. O que tu acha? Agora me veio a questão aqui. Tu sentiu? Tu sente pelos... Assim, que eu posso dizer, como eu não convivo com os pacientes, né? Claro, tem épocas que sim, que eles começam a vir mais. Como eu não convivo, não sinto a saudade. Né? Tu não sente a saudade do vínculo, aquela coisa de a rotina, né? Bota o potinho de água, isso aqui é como tu faz com um bicho. Como o teu, né? Mas fica aquela coisa que tem influenciado na vida daquele animal. Não sei, eu não sei se tem... Se entra nas 5 fases e tal, de ter um momento que vive aquilo. Mas daqui a pouco, toda vez que tu faz uma eutanásia, toda vez que tu vive um paciente em fase terminal, tu revive as dores dos outros, né? Comentando, quando tu tava na Pauline, tava no estágio, eu cheguei a falar um dia pra ela, eu acho que tu vai ter que desenvolver um sangue frio, porque não sei se tu te lembra, né, Pauli, o quanto tu sofria. Eu acho que tu foi amadurecendo o entendimento da perda, não deixando de sentir. Fala um pouco disso, Lia. Porque eu acho também que é muito mais amor e mais respeito e responsabilidade tu viver isso, tu dizer chega, né, de nós vamos sofrer todo mundo junto aqui, mas pelo menos o bicho não vai mais sofrer, né? Porque no momento em que tu escolhe a profissão que tu escolhe, tu não escolhe pelos donos, tu escolhe pelos bichos. Então essa responsabilidade obviamente que vai gerar dor. E é legal o proprietário ver que tu sofre também, né? Que o veterinário tá sofrendo junto. Claro. Porque tem gente que eu tenho que encaminhar, claro, eu encaminho para outras clínicas, porque a gente é um consultório lá, né? Então, casos mais graves a gente tem que encaminhar. Chegou o caso de eutanásia na outra clínica. O proprietário tira de lá e diz, eu quero fazer lá com a Pauline, com o Manuel, porque
porque eles conhecem meu cachorro desde sempre, não sei o que, não sei o que. E eles sabem que a gente vai sofrer junto. E a gente sofre mesmo. Né? Então, às vezes, é importante isso. Esse final de live foi para os colegas. Eu tenho mais uma pergunta. Mais uma pergunta Manda, da equipe manda. aqui. Manda a produção. Esse ano, eu acho que foi no começo do ano, o meu gato quase morreu, o Laio. Ele entrou numa doença muito grave e o diagnóstico dele era, tipo, sei lá quantos % de gatos que faleciam com aquela doença. Como é que era o nome, Pauli? Ele teve insuficiência renal. E ele emagreceu muito. 90%. E eu me despedi dele, mais. né? Foi o que foi vivido, eu me despedi, foi conduzido, te despede, a gente não sabe se ele vai aguentar até amanhã. E eu me despedi uma semana dele. E ele não morreu. Ele voltou a ficar forte, ganhou peso, e eu olhei pra ele um dia e disse, Lion, eu vivi o teu luto. Pra mim agora tu tá fazendo hora extra, porque ninguém acreditou que ele ia viver. Então me parece que eu senti e sofri demais a perda dele. Pode eu ter vivido antecipado o luto mesmo, porque era visceral a dor da perda e da despedida. E pode que se ele parta isso, eu não me culpe talvez por sentir menos, por eu ter realmente achado que ele ia falecer agora. Provavelmente tu vai passar pelo luto, talvez não igual, né? Porque cada luto é um luto, então... Inclusive com a mesma pessoa pode viver diferentes maneiras com diferentes animais. Mas talvez a culpa passe mais... Eu acho que foi ela mais que me torturou amena. lá naquela hora. Provavelmente. E talvez ela passe mais amena agora. Mas a gente vai ter que ver quando chegar a hora. Sim, sim. é como se fosse outro animal também, né? Porque tu não sabe do que ele vai ficar doente, tu não sabe como é que vai ser a reação, como que ele vai partir realmente, né? Se ele vai morrer ou se ele vai ter que ser morrido. E daqui a pouco o que tu viveu não foi de fato um luto, tu viveu o medo de perder. O desespero. Que tinha cara de luto, mas não era, né? Então às vezes pode ser isso também. Então eu acho que é isso, esgotaram as nossas perguntas. Mais alguma coisa? Mais alguém perguntou alguma coisa? Vamos dar mais um tempinho, ver se surge dúvidas aí. Né, a gente fez uma live bem generalizada de combo de perguntas em relação a luto, mas a nossa intenção é focar em pontos específicos em relação ao luto, tipo fazer live sobre um ponto por vez. Né? Essas lives generalizadas que a gente faz é até para fazer a pessoa se dar conta dessa questão, porque é algo que tá mistificado, assim, o luto, né? As pessoas não querem olhar para isso e o luto pet é muito ignorado, muito negligenciado. Então, num primeiro momento, assim, a gente quer acordar as pessoas para essa necessidade de olhar para o luto pet, que ele é real, ele tá ali, todo mundo que eu conheço já viveu isso e vai viver. E 99,9% dessas pessoas não olharam para isso da forma que deviam olhar, como a gente não olha para muitos sentimentos que a gente tem em situações traumáticas que às vezes a gente passa e tu passa batido por defesa, né? Mas acho que é isso, então. Eu tô até com medo que caia a live, porque já tá na hora. Então, muito obrigada, Liz. Tu quer se despedir? Obrigada, gente, por quem esteve aí nos acompanhando. A live vai ficar salva. Mari, tu quer aparecer aqui pra se despedir? Vem dar um oi aí, Essa é a nossa a videomaker. produção. Então tá. Pauli, obrigada pelo convite. Imagina, tudo é da casa já. Hoje estamos juntinhos aqui. Acho que é melhor, né? A mesa também. Tá? Beijo, gente. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Só um X.